Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. Bom dia. Muita chuva ontem em Manaus e hoje pode vir mais 25 milímetros com probabilidade de 90%, prevê o Climatempo. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 98%. É domingo, 24 de maio. Chegamos aos 144 dias do ano e faltam 222 para terminar 2020. Lembrando que o ano terá um dia a mais por ser bissexto. É dia de São Vicente de Lérins. Também é o dia do digitador, dia do detento, dia da infantaria, dia do vestibulando, dia nacional do milho, dia nacional do café, dia europeu dos parques naturais e o dia do telegrafista. Fatos marcantes da história. 1813, o líder da independência sul-americana, Simão Bolívar, entra em Mérida, liderando a invasão da Venezuela e é proclamado El Libertador. 1958, United Press International é formada através de uma fusão da United Press com a International News Service. 1994, 4 homens condenados por atentado ao World Trade Center em Nova York em 1993 são condenados a 240 anos de prisão. 1999, Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia em Haia, Países Baixos, indicia Slobodan Milosevic e outros 4 por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos no Kosovo. Em 2002, Rússia e os Estados Unidos assinavam o Tratado sobre Reduções de Ofensiva Estratégica. O que é notícia neste domingo? Percepção negativa do Brasil no exterior deve crescer com a crise do coronavírus, mostra índice. Brasil registra 965 mortes por coronavírus em 24 horas. País segue sendo o segundo com maior número de infecções, atrás apenas dos Estados Unidos. A Argentina estende quarentena até 7 de junho, a mais prolongada do mundo. Mais de 40 pessoas são infectadas em missa na Alemanha. Bolsonaro passeia por Brasília, come cachorro quente e é hostilizado por moradores da Asa Norte. Entrevistas, humor, antigos reclames, grandes nomes do Amazonas e a discografia com Carlos José, agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h33, vamos às nossas primeiras notícias. Mega Sena, concurso 2.264. Ninguém acerta e prêmio acumula em 33 milhões. Dezenas sorteadas 02, 03, 08, 19, 29, 37. 02, 03, 08, 19, 29, 37. Quina premiou 73 apostas, cada uma ganha R$25.246,01. Uma operação conjunta de órgãos ambientais do Amazonas desarticulou nesta semana um grupo criminoso que atuava em ações de desmatamento ilegal dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, que abrange os municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão, na região metropolitana de Manaus. 3 serradores foram presos e motosserras e instrumentos utilizados na prática do desmatamento foram apreendidos. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 28.802. A Fundação de Vigilância Sanitária informou que 22.451 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Em Manaus, foram notificados 38.644 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 26.488. O número de mortos chegou a 1.764. E o Brasil tem 22.013 mortes e 347.398 confirmações de infecção pelo novo coronavírus, diz o Ministério. Balanço atualizado do Ministério da Saúde foi divulgado neste sábado. O ex-ministro da Saúde, Nelson Tais, afirmou neste sábado ter recusado o convite para ser conselheiro da pasta. Segundo ele, não seria coerente aceitar o cargo. O convite foi feito pelo general Eduardo Pazuello, interino do Ministério da Saúde.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu tirar Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal e avisou o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, horas antes da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. É o que apontam mensagens trocadas entre Bolsonaro e Moro no início daquele dia. As conversas foram obtidas pelo jornal O Estado de São Paulo e integram o inquérito que apura supostas tentativas do presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Estudo francês que recomendava a hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19 é retirado do ar. Autores da pesquisa, criticada pela comunidade científica, pediram para que ela não seja citada em trabalhos acadêmicos. A Argentina prorroga lockdown até 7 de junho, a maior do mundo, e endurece medidas lá em Buenos Aires. Salto do número de casos de Covid-19 na capital argentina preocupa o governo. O país registra 445 mortes e mais de 11 mil infectados pelo novo coronavírus. Episódio: a Igreja Batista de Frankfurt levanta dúvidas sobre o relaxamento de medidas para conter a pandemia. Pastor afirmou que o templo seguiu regras de higiene e que fiéis respeitaram distância de 1,5 metro. Pelo menos 40 pessoas foram infectadas com o novo coronavírus durante o culto de uma igreja batista realizada em Frankfurt, na região central da Alemanha, informaram autoridades de saúde neste sábado. A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes que protestavam hoje contra um projeto de lei de segurança nacional que o governo chinês quer impor no território autônomo. Os manifestantes se reuniram no distrito comercial de Causeway Bay para protestar. Policiais dispararam gás lacrimogêneo na direção das pessoas após alertar que a aglomeração não poderia ser feita por causa da propagação do novo coronavírus. A crise do coronavírus deve deteriorar a imagem do Brasil no exterior, freando um lento movimento de melhora apresentado nos últimos anos. A conclusão é da imagem corporativa, a consultoria em comunicação, que mantém um índice anual sobre a percepção do país na imprensa internacional. Estados Unidos cogitam realizar primeiro teste nuclear em quase 30 anos, segundo o jornal. Segundo o Washington Post, o assunto foi discutido durante a reunião em 15 de maio, na qual não se chegou a uma decisão. Teste seria forma de advertência à Rússia e à China e tática de negociação em novo acordo sobre armas nucleares com esses países. Em dia movimentado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, parou na noite de ontem para comer um cachorro quente em uma quadra na asa norte de Brasília, antes de retornar para o Palácio da Alvorada. Ao som de panelaços, vaias e também de frases de apoio, Bolsonaro comeu e tomou um refrigerante do lado de fora do estabelecimento. Da parte residencial da quadra se ouviam panelaços vindos das janelas dos apartamentos. Manifestações contrárias também foram ouvidas de pessoas que passavam de carro. Gritos como fascista, fora Bolsonaro, genocida, foram ouvidos. Bolsonaro se recusou a responder perguntas e disse que só falaria sobre futebol. Ele também acusou a imprensa de fazer aglomerações e chamou os repórteres de chatos para caramba. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesse domingo. Vamos começar com a Folha de São Paulo. Vídeo permite novas frentes contra Bolsonaro e ministros. O Estado de São Paulo, Bolsonaro a Moro, poucas horas antes da reunião. Valeixo sai. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ciência decidirá a data das eleições municipais. Jornal do Comércio. Solidariedade a toda prova. O Jornal do Comércio é do Recife. A única edição impressa local a chegar à nossa redação é a crítica que estampa hoje: pandemia acentua a sobrecarga feminina. Seis horas e 40 minutos em Manaus. Cada estado brasileiro tem o seu símbolo e vamos a eles. As aves sempre foram usadas como símbolos representativos de um grupo, local, país, por aí. A ave símbolo do Brasil é o sabiá laranjeira. Você sabia disso? E no Brasil, cada estado tem uma ave símbolo que o representa. Vamos lá. No sul do país, no Rio Grande do Sul, a ave é quero-quero. Em Santa Catarina, Itamajardina, é a araponga. No Paraná, a galha azul. O Luiz Costa que me manda aqui esta colaboração. Bom dia para ele. Hoje é o nosso dia, não é, Luiz Costa? Dia do telegrafista. No sudeste de São Paulo, sabiá laranjeira. No Rio de Janeiro,
tucano de papo amarelo ou de bico preto. E tem mais. Em Espírito Santo é o beija-flor. Em Minas Gerais é a siriema. Vamos ao centro-oeste. Mato Grosso do Sul, tuiuiu. Mato Grosso, taxã. Em Goiás, anhuma. Distrito Federal, gavião real. No norte, Tocantins, cigana. Pará, pavãozinho do Pará. No Amapá, flamingo. Em Rondônia, jacamim de costas verdes. No Acre, arara vermelha. Aqui no Amazonas, claro, o irapuru. Em Roraima, galo da serra. No Nordeste, no Maranhão, por exemplo, sabiá da praia. No Piauí, a ave é surucuá de barriga vermelha. Na Bahia, curió. No Sergipe, corrupião. Em Alagoas, mutum do Nordeste. Em Pernambuco é o tesourão. Na Paraíba, pomba de bando. No Rio Grande do Norte é a ema. Estas são algumas das aves símbolos de cada estado brasileiro. Seis horas e 42 minutos em Manaus. Vamos aos grandes nomes do Amazonas. E ele tem 92 anos e nasceu em 11 de abril de 1929 em Humaitá. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi o primeiro ministro do Trabalho e Previdência Social no governo de João Goulart de 24 de janeiro a 18 de junho de 1963. Após a retomada do presidencialismo, quando sucedeu Benjamin Cruz. Contudo, antes disso foi eleito deputado federal em 1958, com apoio do candidato eleito naquele ano, Gilberto Mestrinho. Na eleição de 1962, Gilberto Mestrinho, com seu apoio, fez o mais votado do Amazonas, tendo sido reeleito deputado federal. Caçado pelo golpe de Estado de 1964, viveu no exílio por 12 anos na Iugoslávia, no Uruguai, no Chile, no Peru e na Argentina. Retornando ao Brasil em 1976, foi secretário dos Negócios Metropolitanos de São Paulo no governo de André Franco Montoro, época em que eclodiu o escândalo Mogi Gate, quando caçou a permissionária dos transportes São Paulo, Mogi das Cruzes, que operava desde 1940, empresa vítima de tentativa de extorsão. Albino Afonso foi também vice-governador do estado de São Paulo na gestão de Orestes Quércia, tendo exercido o cargo de governador nos impedimentos de viagem do titular. Enquanto parlamentar, além de líder da bancada governista na Câmara dos Deputados, no governo do presidente João Goulart, deputado federal e conselheiro da República na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ano 2000, foi secretário municipal de Relações Políticas do rápido governo do prefeito paulistano Regis de Oliveira. Foi assessor do governador de São Paulo no governo de José Serra e posteriormente secretário de Estado de São Paulo. É casado, com Lígia de Brito Álvares Afonso, pai de Rui, Gláucia, Fábio e do músico Sérgio Brito da banda Titãs. Possui suas raízes genealógicas fincadas no estado do Rio Grande do Norte, sendo neto do ex-senador Almino Álvares Afonso, o grande tribuno da abolição dos escravos. Também é advogado. É autor de várias obras, dentre as quais Raízes do Golpe Parlamentarismo, Governo do Povo e Almino Afonso, Tribuno da Abolição. Em 31 de março de 2014, lançou o livro 1964 na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, onde reconstitui os principais eventos do período da ditadura militar no Brasil entre 64 e 85. A obra foi indicada para o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Reportagem e Documentário. Falamos de Almino Afonso, que tem hoje 92 anos, nasceu em 11 de abril de 1929, no município de Humaitá, no Amazonas. 6 horas e 45 minutos, já tenho aqui à minha frente Dom Leonardo Steiner, nosso arcebispo metropolitano, a quem eu cumprimento nesse instante. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os queridos radiovintes da Radiodifusora nesta manhã de domingo. Como é que foi essa semana, Dom Leonardo? Essa semana foi cheia de entrevistas, de lives, e a coisa que a gente não está acostumado é que nós estamos na semana da Laudato Si. Esse texto tão importante do Papa sobre a questão toda que nos envolve como meio ambiente. Então existe muita reflexão, muito debate, que é muito importante. E também
aproveitando a semana da Laudato Si, também algumas discussões em torno da querida Amazônia. E nós começamos hoje a semana de oração pela unidade dos cristãos, então toda essa preparação para essa semana. A semana também será intensa na igreja, não é, Dona Leonardo? Será intensa a programação essa semana? Essa semana também será intensa, especialmente por causa da oração, a semana de oração pela unidade dos cristãos, que tem como tema, o lema este ano, gentileza gera gentileza. É um tema muito bonito nesse tempo de agressividade, lembrando os Atos dos Apóstolos 28:2. São Paulo é bem recebido e por isso recebe bem e convive bem. Então, nós, entre nós, igrejas, temos a gentileza que vai gerando gentileza, respeito, comunhão, profundidade e unidade. E essa semana também é cheia porque hoje nós celebraremos, ou melhor, celebramos o Dia Mundial de Oração pelos Meios de Comunicação, pela comunicação. Pelo lado, estamos aí ainda em pleno isolamento. Alguma perspectiva para que a igreja volte à normalidade? E ontem prorroguei por mais 30 dias. Vai prorrogado por mais 30 dias? Mais 30 dias. Eu espero poder comunicar aos padres, diáconos, religiosos, religiosas, às nossas comunidades, a abertura dos nossos templos antes. Mas, por precaução, determinei mais, tendo ouvido o Conselho Presbiteral, mais 30 dias. Eu espero que não necessitemos de 30 dias. Na Alemanha, ainda há pouco eu li aqui uma informação de que na reabertura das igrejas, na igreja batista, por exemplo, 30 pessoas foram infectadas em um único culto. Esse é um dos grandes problemas. Veja, em algumas dioceses onde estão abrindo, estão dando normas assim bastante rígidas para que haja a possibilidade das celebrações. Primeiro, a higienização, a distância entre as pessoas, a comunhão na mão, são todos elementos que podem ajudar. Mas eu creio que Manaus ainda não chegou o momento, na arquidiocese. Nós tivemos os dados de ontem, que um crescimento muito grande. E também, de novo, aumento das mortes, pessoas internadas. Então ainda eu creio que não chegou o tempo. Temos que ter um pouquinho mais de paciência. Se bem que aumenta a saudade das nossas celebrações dentro dos nossos templos com a comunidade. O Dom Leonardo acaba de dar uma informação importantíssima aqui, prorrogado por mais 30 dias o isolamento. Então, as igrejas continuam fechadas e as missas só através das redes sociais. Dom Leonardo, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Hoje é a festa da Ascensão de Jesus, a festa da Ascensão do Senhor. Ele, no final do texto do Evangelho, que será lido nas celebrações de hoje, nos diz: estarei convosco todos os dias. Eu queria fazer uma pequena reflexão em torno da festa de hoje e depois lembrar alguns aspectos importantes da mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para o dia de oração pela comunicação. Vamos ouvir então a mensagem que nos traz neste domingo o nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Em seguida ele fará uma oração e nos dará a bênção. No Evangelho de hoje vemos como Jesus se reúne com os discípulos na Galileia, no alto de um monte, e lhes dirige as últimas palavras. Galileia é o início, são as origens, os encontros, os ensinamentos, a familiaridade, as curas, a presença do homem de Nazaré, o Galileu. Lugar da chegada e lugar da partida. Antes da partida, as palavras que não são de despedida, mas a confirmação de que sua missão chegou à plenitude. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão de ser a presença amorosa de Deus no meio do povo, a implementação do novo reino foi concluída. Ele uniu o céu e a terra o céu. Ele é o vencedor da morte, do mal. Venceu a morte e mostrou a plenitude da vida. Nada mais tem poder sobre ele. Toda autoridade me foi dada. E antes de partir, envia os discípulos para anunciar e fazer discípulos, e de fazer discípulos meus, todos os povos. Aquele que tem autoridade, que oferece a vida em plenitude, agora envia os discípulos como anunciadores da vida nova, da plenitude da vida.
Fazer discípulos, dizer, anunciar, propagar que a vida tem sentido, que a vida é uma grandeza, que as dores e os sofrimentos da vida também transformam. No ID está a dinâmica de quem segue a Jesus. A vida do Evangelho é um sair, ir ao encontro, oferecer, doar vida, transformar. Ir, a dinâmica do amor que não espera, não se retrai, não se acanha, mas suaviza, traz leveza, é brisa benfazeja. Sim, a vida do cristão é ir, sair, um crescer, maturar, a dinâmica de uma vida amorosa. Observar tudo que vos ensinei. Observar não é cumprir, mas estar na dinâmica da vida de Jesus cotidianamente. Todos os dias, sempre de novo, estar na busca de deixar-se tomar pelo modo da vida de Jesus. Esse modo do amor e do consolo que devagar, pacientemente exercitado, abre para a graça de ser tomado pela vida de Jesus. Santo Agostinho, em uma de suas homilias na festa da Ascensão do Senhor, nos diz: hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, suba também com ele o nosso coração. Do mesmo modo que ele subiu, sem por isso afastar-se de nós, assim também nós estamos já com ele, embora ainda não se tenha realizado em nosso corpo o que foi prometido. Hoje celebramos a Cristo que sobe aos céus e com ele sobe também o nosso coração. Nosso coração, nossos desejos, nossos sonhos, nossas esperanças que sobem, pois seguimos a Jesus e ansiamos pelas coisas do céu, com os pés na terra, mas nosso coração com Jesus no céu. Jesus foi elevado ao mais alto dos céus, entretanto continua presente, sofrendo na terra através das nossas fadigas, dores e mortes, onde experimentamos como somos amados. Naquele Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas pessoas perseguidas? E Jesus diz: por que me persegues? Ele presente no meio de nós, no sofrimento. Ele está presente. Tive fome, me destes de comer. Estava com sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso, me visitastes. Era doente e me fostes ver. Era foraceiro e me recebeste. Ele continua no meio de nós, nas nossas obras de misericórdia. Por que não trabalharmos nós também aqui na terra, de maneira que pela fé, a esperança e a caridade, pela esperança e a caridade, nos unamos a Ele, descansemos com Ele nos céus? Ele está ali, mas continua estando conosco. Nós, estando aqui, estamos também com Ele. Ele está conosco por sua divindade, por seu poder, por seu amor. Nós, embora não possamos realizar isto, como Ele, pela divindade, podemos pelo amor a Ele e aos irmãos. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está no meio de nós. Proclamamos em cada liturgia. Percebemos a sua presença e não nos sentimos órfãos. Nós cremos. Com a ascensão de Jesus, a Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial da Comunicação. Apresento agora aos queridos radiovintes, aos irmãos e às irmãs, alguns pequenos trechos do texto que o Papa nos enviou, tendo como título: para que possais contar e fixar na memória, lembrando o texto do Êxodo. A mensagem deste ano tem como tema a narração. Precisamos respirar a verdade das boas histórias, histórias que edifiquem e não as que destroem. Histórias que ajudam a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos a nossa caminhada. Temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. A narrativa das nossas relações. O homem é um ente narrador. Desde pequeno temos fome de histórias, como temos necessidade do alimento. Sejam elas em forma de fábula, de romance, filme, canção ou simples notícia, elas influenciam a nossa vida, mesmo sem termos consciência disso. Muitas vezes
decidimos aquilo que é justo ou errado com base nos personagens e histórias assimiladas. As narrativas nos marcam, plasmam as nossas convicções e comportamentos, podem deixar-nos, ajudar-nos a compreender e dizer quem nós somos. O homem é o único ser que precisa de vestuário para cobrir a vulnerabilidade, mas também o único que tem necessidade de narrar-se a si mesmo, de vestir-se de histórias para guardar a própria vida. Não tecemos apenas roupas, tecemos histórias. De fato, servimos-nos da capacidade humana de tecer, quer para os tecidos, quer para os textos. Todas as histórias, em todos os tempos, é uma espécie de tear comum. A estrutura prevê heróis que, para alcançar o seu sonho, enfrentam situações difíceis, combatem o mal movidos por uma força que os torna corajosos, a força do amor. Mergulhando dentro das histórias, podemos voltar a encontrar razões históricas, heróicas, para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia é uma história de histórias. A Bíblia é a grande história do amor entre Deus e os homens. No centro está Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem é chamado de geração em geração a contar e a fixar na memória os episódios mais significativos desta história de histórias. Os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu. O título desta mensagem é tirado do livro do Êxodo, que nos faz ver Deus intervindo na história do seu povo. Da memória de Deus brota a libertação da opressão que se verifica através dos sinais e prodígios. E o Senhor dá a Moisés o sentido destes sinais, para que possas contar e fixar na memória do teu filho e do teu filho ao teu filho os mesmos sinais que eu realizei no meio deles. E vós conhecereis que eu sou o Senhor. A experiência do Êxodo nos ensina que o conhecimento de Deus se transmite sobretudo contando de geração em geração, como ele continua a tornar-se presente. O Deus da vida que vai se comunicando, vai ajudando a narrar a nossa história. O Evangelho são narrações. Enquanto nos informa acerca de Jesus, nos tornamos a imagem de Jesus, configuramos-nos a Ele. O Evangelho pede ao leitor que participe da mesma fé para partilhar a mesma vida de Jesus. O Evangelho de João nos diz que o narrador por excelência se faz narração. O Filho unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi Ele quem contou. Deus teceu-se pessoalmente em nossa humanidade, dando-nos assim uma nova maneira de tecer as nossas histórias. Lemos as Confissões de Santo Agostinho, a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em cada grande história entra em jogo a nossa história. Ao lermos a Escritura, as histórias dos santos e outros textos que souberam ler a alma do homem e trazer à luz sua beleza, o Espírito Santo escreve no coração, renovando em nós a memória daquilo que somos, cada um de nós, aos olhos de Deus. Ninguém é mero figurante no palco do mundo. A história de cada um está aberta a possibilidades de mudança. Mesmo quando narramos o mal, podemos aprender e a deixar o espaço da redenção, da salvação. Podemos reconhecer no meio do mal também o dinamismo do bem e dar-lhe espaço. Fazer memória daquilo que somos aos olhos de Deus, testemunhar aquilo que o Espírito escreve nos corações, revelar a cada um que a sua história contém maravilhas estupendas. Narrar a vida e a existência de cada um de nós. Senhor, desperta-nos para as tuas narrações de amor. Possamos ouvir as narrativas dos irmãos e irmãs e ajudar a tecer os fios da fé na cotidianidade. Nossa vida seja a narração do teu amor, manifestado em Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós.
O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leonardo, só um instantinho que o Josué Filho quer dar uma palavra com o senhor. Bom dia, Josué. Bom dia, quanta honra termos de volta o bispo, o arcebispo metropolitano de Manaus, a radiodifusora, uma tradição, Dom Leonardo, que já vai para a 3ª década neste horário, né? E como curiosidade dizer que esta emissora difusora, a 96.9, reza junto com o povo às 18 horas há 71 anos a Ave Maria. E para isso dar um sorriso no domingo, eu até digo assim, olha, a rádio dos padres é a Rio Mar, a difusora é apenas a rádio dos católicos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. E olha, hoje a igreja reza pela comunicação. Todas as pessoas que desejam comunicar, todos nós somos comunicadores, mas rezamos hoje especialmente por todas as pessoas que trabalham nos meios de comunicação, seja como radialistas, jornalistas, pessoas do som, pessoas da limpeza, todas aquelas que estão a serviço da comunicação. Deus abençoe a todos. E ao senhor também. O senhor celebra a missa agora pela manhã, Dom Leonardo? É isso, às 7h30 na catedral, transmitida pela TV e pelas rádios. Como o senhor disse, pelas rádios dos padres. Tá, vamos assisti-lo. Isso. Muito obrigado. Boa celebração. Muito obrigado. Olha, Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo espaço. Dom Sérgio, logo que eu cheguei, ele disse, olha, tem missa às 7 da manhã irradiada, mas antes tem um programa na difusora. Eu não sabia nem o que era difusora, estava acabando de chegar. E logo ele me lembrou no sábado, olha, amanhã tem difusora, você já se preparou? E eu vim a primeira vez, se o senhor se lembra, seu Paulo, nós viemos aqui, Dom Tadeu e eu. Isso, Dom Edmilson Tadeu Canavarros. Canavarros, isso mesmo. Um bom domingo a todos, então, e Deus abençoe. O aguardamos aqui no próximo domingo. Boa celebração. Muito obrigado. E bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal da Manhã, nas feiras, nos mercados, e você também nas repartições públicas, principalmente as policiais, também nas recepções dos hospitais de Manaus. E o nosso bom dia a todos. Comunicando, Josué Filho, difusora. Agora sim, Josué Filho. Desculpa, eu estava captando as matérias, Paulo, porque a 24 de maio já foi muito mais importante, que Manaus era pequena, era uma das principais ruas da cidade, mas ainda é muito importante, ainda, né? Ela para ali na Getúlio Vargas, prossegue um pouco mais e vai desaguar lá no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que foi o consulado português. Mas é interessante, Paulo, a 24 de maio, essa homenagem, porque trata-se da libertação da população negra, que o Amazonas sutilmente, por Teodoredo Souto, nem ousou chamar de libertação dos escravos. E acontece praticamente, faltava 4 anos antes, Paulo. Era 88 a libertação dos escravos. No Brasil, o Amazonas antecipa-se em 3 anos, 11 meses e 11 dias. E aconteceu. Isso é um fato histórico, porque nós fomos o primeiro estado a ter essa iniciativa praticamente 4 anos antes. Agora, tu imaginas, Paulo, no século XIX, já no final, né? Essa antecipação nossa, que significa modernidade, evolução, crescimento político. Ainda há pouco eu ouvia tu falares sobre Almino Álvares Afonso. Temos também a rua Doutor Almino, do seu avô, né? E é um político cujo verbo em seda ecoou para o sul, não apenas no Congresso, mas fixou posição marcante em São Paulo, de uma voz diferenciada nossa, cabocla. Pensava-se até que Almino sulista fosse, não era, se não me falha a memória, de Humaitá, que sempre foi um berço civilizatório da política amazonense. De lá são também Plínio Ramos Coelho e Álvaro Maia,
Almino Afonso e outros tantos que não me recordo o nome. Portanto, Paulo, como hoje é 24 de maio, eu faço essa sinalização no nosso Domingo Cultural. Tá bom, Josué, e no mais, é aguardar essa semana para ver como é que fica essa situação aí no que se relaciona aos casos de Covid-19. Estou lendo aqui, Josué, que se espanta muito. Paulo, casos da Covid no interior, Josué, se você me permite, né? 2.600% em um mês. Mas eu não sei, o Paulo, a medicina está completamente tonta, né? Hoje é verdade uma coisa, amanhã é outra. A cloroquina é legal, não, ela é muito violenta, tem que tomar a outra cloroquina, que e depois nenhuma das duas, porque ela causa o bem, mas ela causa mais o mal. A verdade, Paulo, vou por etapas. Os médicos estão tomando adoidados como preventivo, inclusive lá no Delfim Aziz. Depoimento do doutor Adalberto Bonfim. Bem, os protocolos, Paulo, são muito parecidos, mas não tem um protocolo unificado. Dizem, como faria o Flaviano Limoges, que o mais eficiente, esse tudo, Paulo, depois que a pessoa adoece, tá? Depois que é contagiada. Não tem remédio preventivo a não ser tu comeres ovos, tomar leite. Paulo, tu sabias como foi descoberta a vacina da varíola, que matou 300 milhões há cerca de 150 anos atrás? Vamos contar para os nossos ouvintes, Josué. Rapaz, foi quem bebia leite de vaca, o chamado leite moído, não pegava varíola. Uma doença terrível, ela pipoca o corpo tudo como se fosse uma super catapora, e o grau de mortalidade era de 30%, Paulo. A verdade, Paulo, é que morreram 300 milhões de pessoas. A população do mundo chegava perto de 2 milhões, perto. Então você vê a letalidade, né? 30% da população mundial é muita coisa, né? Muita coisa. Eu não tenho a certeza se foi 30% da população mundial ou 30% dos que é vírus também. A varíola também é vírus. Sempre vírus. A humanidade luta com isso. Agora, ela foi terrível, né? Essa espanhola, ela já matou apenas, um absurdo, 100 milhões, mas o mundo já tinha cerca de 4 milhões de habitantes. Mas a da varíola, ela dizimou. Agora, sobre o que você perguntou especificamente, que é como sair desse quadrado que nós estamos, Paulo, tem que cantar a música do Jorge Benjor, entendeu? Devagar eu vou longe, devagar eu chego lá, eu só boto o meu boné onde eu posso apanhar. Você tem áreas geográficas da cidade onde o vírus incidiu primeiro, por exemplo, onde eu moro. Adrianópolis é logo na frente, a gente vai dizer, pô, Josué, mas aí no platô da cidade foi, porque aqui moram muitos velhos, Paulo, inclusive eu, tá? E também muito ar-condicionado e elevador. Aí bota todo esse pessoal trancado dentro de casa, circulando no mesmo ar-condicionado, andando no mesmo elevador. Aqui o síndico tem sido maravilhoso, tem cuidados especiais. Tipo, aqui na minha casa, os meus amigos, ao entrarem sábado, todos entram com tal de porta-pé. É uma luva de pé, não é? Lava a mão com sabão grosso. Alguns outros complementos que não há necessidade do álcool, já basta o sabão grosso, que de Tuxal, Andorinha, Garoto, Rochedo, Real Blue, sabão grosso. E saltando o pessoal devagarzinho por bairros seletivos. Por exemplo, vamos abrir o Manauara e o Amazonas Shopping, entendeste? Abre em horários diversos. Por exemplo, de manhã deixa um ficar aberto para o pessoal sobreviver, certo? Fica até 2 da tarde. O outro fica de 2 da tarde até 8 da noite. Porque você não pode soltar o rebanho, Paulo, agora de uma só vez. Tem que ir devagar. Por exemplo, a feira, Paulo, porque o céu é aberto, porque não tem ar-condicionado, ela não é tão contagiosa. Que se fosse do jeito que o pessoal vai ou leva, não dá bola para máscara, isso e aquilo, tava morto, entendeu? O vírus, ele adora o geladinho, o clima da geladeira, do ar-condicionado.
Nós agora, você vê hoje, tá nesse chove e não molha, né? Tá tudo nublado. Isso é maravilhoso que nós estejamos chegando ao nosso verão, numa época oportuna. Entretanto, Paulo, lá no sul, São Paulo, tá chegando o inverno. Aí ele vai fazer festa como fez em Nova York. E interessante, Paulo, é que o contágio no Amazonas, dada essa baixa umidade, qual é a umidade hoje, Paulo? 85, mais ou menos? 98% a umidade, Josué. Quanto, Paulo? 98% nesse instante. 98, Paulo, é quase chuva. Tá ciscando aqui uns pinguinhos assim, muito, mas a cidade inteira, né? Tá respirando aqui, ninguém morre desidratado. E mais o verão vem aí, junho vem aí a umidade cai o quê, Paulo? Para 65, 70? 65, 56, não a minha não é 56, Josué. Tá. Paulo, outra coisa, fugindo aqui do Covid, graças a Deus, fugindo dele. A água do Rio Negro já passou de 28, Paulo? Não, Josué, tá chegando próximo a 28. O Valdir me enganou, Paulo. Eu dei um chute de 27,75 por aí, que eu acho, né? E bote mais um metro. É o que pode dar, entendeu? É o que pode dar, no máximo mais um metro. Porque nós estamos no dia 24. Tu sabes qual é a escala desse rio, né? Ou ele para em São Pedro, em São João, mas de São Pedro ele não passa. Pior, Paulo Guerra, meus amigos da Difusora Irmãos, já passou uma vez, foi até o dia 5 de julho. 53 não foi recente, mas a cidade já tinha o muro mais alto, não era mais uma cidade de muro baixo, entendeu? Josué, diga aqui. O nível do Rio Negro na sexta-feira estava em 27 metros e 87 centímetros. Pois é, Paulo, isso daí significa que vamos botar um dia pelo outro e vamos botar um número médio, né? Nem 12, nem 24, vamos botar parando lá pelo dia 18. Uma média de 2 a 3 centímetros. Essa é a média, 2, 3, 4. Entendeu? Pois é, mas aí ele vai ficando mais manso. Quando dá para parar, ele começa na última semana ele vai, sobe um, não sobe nenhum, sobe um, daquele repiquetezinho. Eu vou chutar, Paulo. Eu vou calcular em 28,35, que para nós é normal, tá? Enchente tem todo ano. Todo mundo sabe. Agora o rio vai encher muito, mas quando o rio enche, Paulo, tem duas atividades que crescem muito, né? A madeireira e a pesqueira. Porque como o caboclo não tem como entrar na floresta, a não ser de canoa, que ele não tem cavalo, quando enche a floresta fica inundada e ele vai indo-se embora em busca de um cedro, de uma aquariquara, de uma andiroba, que já é raro perto, tá? Que são as madeiras que de um valor sensacional. Aliás, morri de vergonha, Paulo. Tem uma época que ameaçou faltar caixão em Manaus, nós com a maior reserva madeireira do planeta. Quer dizer, estava faltando profissional, né? O pessoal desaprendeu com esses aglomerados. Tudo é feito em economia de escala muito alta. Aquilo é tipo serragem com cola. Tu já viu isso como é, Paulo? Já, Josué. Desfaz aqui em casa, rapaz, eu tomo susto. Às vezes eu penso que é uma lagarta. Que eu já uso aglomerado em algumas áreas há 28 anos. E se eu fosse novo, eu jamais compraria aglomerado. Jamais. Agora, quando a gente está na minha idade, o problema é da geração futura, né? Nós somos um pouquinho egoístas, isso que é verdade. Mas, Paulo, voltando à liberação, assaltar a cidade, né? Então, eu sou a favor da liberação lenta, gradual, pelas áreas de menor incidência, onde, por exemplo, o vírus já passou. Adrianópolis já passou aqui, entendeu? Agora não tem mais ninguém doente aqui. Quem tinha que adoecer já adoeceu, já está se alastrando. Era Adrianópolis, Ponta Negra e Distrito Industrial Tradicional, o primeiro. Por quê, Paulo? O distrito agiu rápido, parabéns aos industriais. Eles abriram refeitórios, fizeram 2 turmas em vez de uma, separaram também os horários das turmas, eram 2 turmas, fizeram 4 turmas, para que bocas e nariz não fiquem perto um do outro. Manter distância, que a gente fala pouco, é fundamental. Usar a máscara também. Lavar a mão, muito cuidado com o elevador
E cuidado com as maçanetas. Aqui eu estou usando minhas meias que eu não usava mais, Paulo, porque agora eu estou na minha idade, eu já uso meia de compressão, igual cirurgião, né? E até melhor que esconde as minhas belas pernas parecidas com o Eduardo Silva. Conhece, né, Paulo? Certo, José. O famoso perna de Dolores. Como é que ele tá, Paulo? Ele tá bem, José, tá bem. Mas ele abandonou, né? Já tá legal. Paulo Guerra é o Paulo Guerra. Esse aí nome é por causa do vencedor das batalhas. Mas, então, Paulo, saltaria primeiro aqui esses dois shoppings. Manauara pode saltar também o Milênio e tal, que nunca deram multidão. Multidão dá no Manauara e no Amazonas. Agora, dentro do shopping também, pode saltar por lojas, né? Por lojas. Investe. Um dia libera um setor, outro dia libera outro. Dentro do próprio shopping, que é uma cidade esse shopping, né? Tem shopping aí com 200 lojas, não tem, Paulo? Tem, Josué, tem. Pois é, então, abre as lojas pares num dia, no outro, e vai assim. Como o Paulo, eu venho 30 anos tentando a alternância dos horários de transporte. Por exemplo, por que começar no mesmo horário a escola pública e a particular? Se o público é pobre, mora no seu bairro, tem escola no seu bairro. E o bacana, que tem carro, aí a mãe dele deixa ele aqui no Marta Falcão, dá mais uma voltinha, deixa ele no Pinóquio, aí deixa o outro lá no lado do Censo. Entendeu? Esse carro não é um, são 3, que ele roda justamente nas pistas de escoamento de João Batista, Maripiranga, que é Recife, Humberto Calderário, que é Paraíba, e fica circulando por ali, aí embanana tudo. O horário das 9 horas não pode ser mudado, que é do banco. É 9 porque nós estamos atrasados 1 hora no fuso horário, né? Então tem que abrir no mesmo horário. Agora o lojista não, o comércio não, Paulo, é um absurdo. O comércio abre, em aspas, 7 horas da manhã pro comerciário estar lá, para arrumar a loja que foi desarrumada durante o dia, e ele não quer pagar o adicional noturno, entendeste? Deu para entender, Paulo? Certo, José. Se eu botar o empregado para arrumar de noite, ele vai ganhar o extra com adicional noturno, é caro. Mas nada que uma negociação não possa ocorrer e todos nós começar a nos adequar, que nós somos muitas pessoas no mesmo espaço. É esse que é o problema. Por exemplo, os espigões de Manaus, se você bem olhar, só estão na Morada do Sol, em Adrianópolis, um pouquinho ali no Parque 10, na Vila Municipal, no Veralves e na Ponta Negra. Você olha aqui, por exemplo, quando estou olhando aqui pro Japim, Cachoeirinha, praticamente sem espigão. Você vai dizer, o novo hotel é 1. Não sei o que, 2. Mas já tem áreas aqui fechadas na direção aqui de onde eu moro, na Praça Nossa Senhora de Nazaré, Adrianópolis, para a Morada do Sol, para o Parque 10, a cidade já tenho vista bloqueada, já tenho. Mas se eu olhar aqui pro Japim, para Cachoeirinha, estou tranquilo, pro próprio distrito. Então a gente sabe onde estão as aglomerações, onde estão os elevadores, onde estão os aparelhos de ar-condicionado, entendeu? Paulo, é você, a esposa e quem mais em casa? José, se eu for contar aqui, eu vou ficar até... Não, quantas pessoas? Só quantas pessoas? São 6 pessoas. Então vou te dizer que a tua conta de luz é de 800 a 1.200 reais. Por aí, José. Cada ar-condicionado, 200 reais. Por aí. Agora vai aumentar, hein, Paulo? Vai chegar o verão. Então essa daí é a minha sugestão, e quero mandar um grande abraço ao prefeito, que recebeu comentários que ele não merece pelo seu histórico político, o prefeito Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, que tem um currículo maravilhoso. Ainda estava pensando em currículo. O Minó Afonso, Bernardo Cabral, Arthur Virgílio, Plinio Coelho, Josué Cláudio de Souza, Fábio Lucena, Gilberto Mestrinho. Tem, rapaz, esse pessoal fez história, sabe? Não estou dizendo que a gente é a favor ou contra, porque vou até contar uma parte da cultura política. O repórter francês parte para cima do Deng Xiaoping, o grande líder chinês, e pergunta-lhe, né? O que é que o senhor acha da Revolução Francesa? Sabe qual foi a resposta, Paulo? É muito cedo para julgar, só se passaram 200 anos.
Para você ver como eles têm uma mentalidade de maturar a resposta, né? Eu já fui um língua solta total. Hoje passa pelo filtro das minhas recordações, dos meus aprendizados, das minhas professoras, do meu pai, e vou medir, porque a gente às vezes, Jesus já dizia, né? Quando ofereceram carne de porco para ele comeu. Aí eu disse, mas carne de porco não faz mal? Eu disse, o que faz mal não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Os vocabulários, Paulo, lamentavelmente estão muito ofensivos, muito chulas, né? Chamar nome agora virou moda, sinceramente. É surpreendente esse mau hábito, né? Há palavras que a gente jamais usava dizer na frente dos nossos pais, né, Paulo? Sacanagem, porra. Agora é toda hora, as novelas é toda hora, o presidente da República, o governador, prefeito, parlamentar, acham que isso é um vocabulário natural. Não é. Não é como não é, Paulo. Por exemplo, como é o nome desse negócio para trancar tudo, né? O tranca-rua, como é o nome? Lockdown. Isso é brincadeira com a língua portuguesa, Paulo. É brincadeira. É humilhar a língua pátria. Nós temos a palavra um bloqueio. Pronto. Portugal não se usa expressões francesismos, estrangeirismos. Eles não chamam nem ônibus, entendeu? Que é on-bus. Eles não usam. A palavra é em inglês. Lá parece que é fila o nome. É fila, Paulo? Ou é tripla, ou é fila, não sei o que é isso. Bem, então, Paulo, eu acho que há uma necessidade de sobrevivência. O governo já está pagando a segunda parcela, pagará a terceira. Ou seja, a vida até julho está relativamente tranquilo para os pobres. Seu ranchinho, sua conta de energia, sua água, etc. Então ele vai sobreviver. E depois, Paulo, a retomada de empregos na América, nos Estados Unidos, ela é esperada, em cada 100 que tem perdido desemprego, só 85 recuperem. Ou seja, 15% ficará, entendeu? É um índice alto de desemprego. Por quê? Porque o vírus chamou a venda pela internet. E a internet não tem vendedor, Paulo. Não tem conta de energia, não tem estacionamento, não tem o guarda para estacionar, não tem vigia. A venda pela internet devia ser muito mais barata, concorda, Paulo? Realmente, José. Que vai tirar muito emprego, Paulo. Como o homem arrumou uma encrenca que nunca mais ele se livra quando ele criou o robô. Já tirou. O Distrito Industrial hoje produz 10 vezes mais do que 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás nós tínhamos 110 mil empregados no distrito e hoje nós temos 70 mil, Paulo, 80 mil no máximo. Para quem perdemos esses empregos? O mercado cresceu, houve o computador, que é uma renda muito boa, um objeto de alto valor, o telefone celular, mas o robô faz tudo. O robô substitui aquelas pecinhas pequenas 100 operários. Todos eles eram do Amazonas, porque nós temos uma herança dos índios, que sabemos a manufatura, aquele trabalho de bordadeira, que aquilo era feito com os micros transistores. Tanto assim que a nossa moto Honda, Paulo, que só é moto Honda aqui, todo mundo japonês é Honda, aqui moto Honda em homenagem à moto importadora e o sócio, que já se foi, né? O Natan Xavier de Albuquerque, dono da moto importadora, o maior empresário moderno do Amazonas, o outro do passado é Isaac Benayon Sabá. Então, ela produz, a fábrica de Manaus, mais do que a de Nagasaki, entendeu? Nós somos em minuto, por hora, por dia, o maior produtor de motos do mundo. Eficiência, velocidade. Então eu acho que primeiro dia útil já de junho, ou depois do feriado, que o feriado de Corpus Christi parece que é dia 11, né? Vai ter que abrir, Paulo. Não é que se queira abrir, é que nós vamos ter que enfrentar isso com novos hábitos, os ônibus não andarem lotados, fechou, aglomerou,
entrou no elevador, abriu a maçaneta, dormiu no ar-condicionado, bota todo mundo junto, tem o efeito mandado, a família todinha vai pegar, como já aconteceu. Muitas famílias, eu não vou dizer o nome aqui, os caras me matam. Se trancou todo mundo, não sai de casa, pronto. Separa. Eu tenho uma amiga querida, ela botou o marido dela preso no quarto de hóspede. Ele só saiu de lá depois do segundo exame. Paulo, é chato. Porque o cara pega a porra desse vírus, desculpa, chamando o nome, tá vendo? Até eu. Pega o vírus, aí trata, né? Trata, usa todo o coquetel que passa por aí, já tá doente. Aí fica bom. Vai de novo para 14 dias, depois vai pro laboratório. Por exemplo, eu, como sou velho e não quis ir pro drive-thru, que é o estacionamento lá do Seibo, na Avenida das Flores, vieram coletar em casa 400 palitos, Paulo. Só isso. Lá se for lá 295. Como 3 aqui fizeram, nós pagamos na realidade R$315 de frete. E sabe uma coisa, Paulo, para chegar a 6 dias. Aí o do João Vitor, que é 20 anos, chegou rápido. O meu e da Cátia, que somos ela, meia, e eu, alta idade, 6 dias, Paulo, quase que eu morro. Eu estava falando aqui no giro de notícias quando chegou meu exame. E ele é sutil, né? Ele bota não detectado, quer dizer, tu pode até ter, mas ele não conseguiu ver. Te interessa isso? Você fica na dúvida, né, José? É uma sutileza, né? Não detectado. Ele não disse que não tem, só que não deu para ver. Quer dizer, não apareceu. Deve estar escondido ou já deve ter morrido. Há outros, Paulo, fazem o exame, como uma amiga minha, ela já tinha tido o C19, que eu vou chamar ele assim com intimidade, para matar mais rápido. E apareceu que ela já tinha tido e não teve sintoma nenhum. 85% das pessoas, Paulo, não é pouco, não vão ter sintoma nenhum. Esse Covid ele gosta de agredir diabéticos, cardíacos, quem tem outras doenças, Paulo. Um organismo forte, sadio, ele perde a batalha. Senão nós estamos... Interessante, Paulo, é que os apresentadores de pesquisa, eles só falam assim: surgiram mais 2.000 casos de contágio. Paulo, se não fizer o exame não aparece nenhum. Por exemplo, o Minas Gerais tem o menor índice do Brasil porque quase não faz exame. O encontrar o vírus é o início da cura, entendeu? Eu quero te dizer o seguinte: experiência de vida, organismo próprio e observação familiar de quem pegou, quem não pegou e quem já pegou e já se curou. Só faça o exame se você tiver sintomas. Não vá gastar o seu dinheiro, ficar preocupado com o resultado, se encher de remédios se o seu organismo diz que está tudo bem. Acredite no seu médico clínico e em você, se você tiver equilíbrio, né? Porque está todo mundo nervoso. Você vê o presidente da República estava soltando fogo pelas narinas. Está todo mundo nervoso. Entendeu? Porque isso daí é muito ruim. Muito ruim foi esse negócio, porque o prejuízo para a comunidade internacional foi muito grande. Agora aqui no Brasil, Paulo, a bolsa nem deu bola e nem o dólar, sabia? Ele é assim mesmo, ele vai fazer isso de novo. O pessoal já se acostumou. Estava se acostumando com aquele papo do Mandetta e agora está se acostumando com o papo do Bolsonaro, que todo dia ele desce e conversa e conta a história. O povo está solitário, está confiando, todo mundo quer ouvir ele. Eu acho até que em voto ele ganhou mais do que perdeu. Perdeu admiração, respeito, consideração, desceu o nível, isso é verdade, entendeu? E iam complicando se o ministro solta o negócio com a China, que não é bom brigar com a China, sabe? Não é bom. A China é um super país, quase 10 milhões de quilômetros quadrados, muito bonita a China. Eu já vi só lá no World Center, que tem aquela de tela de 360 graus, tão bonito ou mais do que o Brasil, cá para nós. Tem 30% da população mundial, a China, o Paquistão e a Índia juntos. Não é bom brigar com eles. Compram muito da gente, Paulo, compram tudo.
milho, arroz, soja, café, frangos, carnes. Eles comem, o Brasil alimenta a China. Mas, se o Brasil implicar, eles vão comprar no outro lugar, que a reserva deles são muito maiores do que a do próprio Estados Unidos. E agora só uma coisa, né, porque ninguém sabe. Tu sabe onde é que ele deposita o dinheiro dele? O chinês? Nos Estados Unidos. Que ele acha que é o país de maior estabilidade. Os Estados Unidos em termos, né, Paulo? Porque o dinheiro do mundo todinho está nos Estados Unidos, até dos árabes, dos povos e tal, porque os bancos têm a confiabilidade dos judeus. Os donos dos bancos, dos diamantes, vamos chamar de brilhantes, e do ouro do mundo, né? E talvez até das esmeraldas. Tu já viste algum judeu, motorista de táxi? Nunca. Barbeiro, vigia. Ele só vai onde há um alto valor agregado para os negócios. Todos que eu conheço são inteligentíssimos, sabem ganhar dinheiro e não sabem gastar, Paulo. Isso é que é ruim, né, Paulo? Não saber gastar. Tá bom. Então, eu voto na tua pergunta para liberar a cidade em suaves prestações. Abre a Vila Municipal, o shopping aqui, depois abre um lá no Alvorada e na outra semana, e bora ver como é que fica. Até porque a gente tem que tentar. Isso o presidente falou. A cloroquina não, a hidrocloroquina não presta. Mas apareceu alguma coisa melhor? Aí ele contou a história, Paulo, na guerra última pan-americana, quando o soldado era ferido, o oficial, como é que fazia a transfusão de sangue? Tu sabe como era, Paulo? Não tinha sangue. A transfusão era feita, Paulo, com água de coco, que é um tremendo soro, né? Mulher, quando tá perigo de abortar, é água de coco, sódio, entendeu? O água de coco é um soro, Paulo, é um soro. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo papo. Hoje eu falei muito mais do que você também. Eu tô com a bagagem aqui reprimida, né, Paulo? Eu tô completando hoje 64 dias trancado com a carcereira perversa que mal me deixa abrir a janela, mas eu fujo de madrugada, Paulo. É verdade. Fujo. Lá pelas 5 horas da manhã, eu pego o meu segurança, que é um Neville, um Yorkshire, e saio por aí com o meu Camone Boy e vou passear, desço a Maceió, subo a Recife. Hoje é dia de eu ir lá, aí pro centro, Paulo. Faça isso. Eu olho pro teatro, Faça pro Saldanha isso. Marinho, pro Palácio da Justiça, paro na porta da difusora. Fale, Paulo. Faça isso, Josué. Eu tenho feito aqui esse papo para não pirar, né? Porque o pior do que o coronavírus é o cara ficar maluco. Agora, e quem já era? Vai ter que ser internado. Entendeu? Eu tenho lugares aí que eu faço a partida, sabe? Dos normais contra os loucos. Sabe quanto tá lá no meu setor? 4-3. Tá 3-3 e o voto de Minerva ainda não saiu. Porque você não pode se entregar. Mas não pode mesmo. Eu queria até, Rogerinho, que você, em homenagem a mim e ao Paulo Guerra, e até ao Dom Leonardo e a todos os amigos espiritualizados da difusora, eu tenho uma pequena mensagem, não dá 30 segundos, sobre esse dar a volta por cima, esse saber conviver nesse confinamento, entendeu? Eu estou aqui procurando porque é necessário. Eu passei ontem, eu recebi isso aqui de um querido amigo que muito tempo não conversávamos, foi colunista famoso, Carlos Aguiar. É Aguiar, mas não é da minha família, lamentavelmente, porque ele é uma criatura maravilhosa, quem abraço. Põe a música, por favor. Não, tem que tirar o microfone de mim um minutinho. Ok. Paulo, o texto que eu vou ler é de Fernando Pessoa. Olha a música. De tudo ficam 3 coisas: a certeza de que estamos sempre
a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer a interrupção um caminho novo. Preparar uma nova estrada. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro. Gostou, Paulinho? Bonito, né, José? Também Fernando Pessoa. Agora, Paulo, ficaram dois assuntos inteiros. É que as negativas, é claro que elas repercutem mais no jornalismo do que as positivas. O número de mortos hoje, em relação ao número de casos, é menor que a metade do que era. Os sepultamentos nos cemitérios públicos já são a metade do que eram um mês atrás. Havia dias que passavam de 100, 110, chegou a ter 120. Esta semana ele oscilou entre 45 e 70. Entre 45 e 60. Pois é, ótimo, Paulo, isso é ótimo. Isso é sinal, Paulo, cá para nós, que o pessoal fica falando, a curva vai subir, aquela de contagem vai subir. Quanto mais exame fizer, porque 85% do mundo tem isso e não sente nada. Entendeu? Aí ficam atrás do vírus para tomar cloroquina, ivermectina, não sei o que, latrina, e o organismo vai se... Eu tenho a impressão, Paulo, que esses remédios deixam complicações, como todos os antibióticos, como todos os anti-inflamatórios, mexem com o nosso organismo sobremodo nos rins. Agora, se o médico disser para você, meu irmão, não tem jeito, é púquia, ou você toma ou você morre, você vai tentar viver, mas é o médico que tem que falar isso. Por exemplo, tem um amigo que pegou e o médico fez um protocolo para ele bacana, parece que o doutor João Hugo, lá do Adventista. Tu sabes que o ordinário ainda acrescentou mais 2 remédios além do que o médico passou, por alta recreação? Até injeção na barriga ele levou, rapaz. E ele é gordinho, ficou com a barriga toda pintada de negro, 2 hematomas, né? Que machuca aquilo mesmo. Então, evite. Agora, a receita popular é a que vale: água morna no gargarejo. Ele não suporta o calor. Agora, se você quiser botar uma bandinha de limão, pouquinho de vinagre de maçã, que é mais gostoso, e o bicarbonato de sódio, ótimo. E se não quiser, faça só com água morna, ou água morna e um pouquinho de água oxigenada. Ele fica aqui na boca de espera, Paulo, 3-4 dias para poder invadir nosso organismo. Qualquer bebida quente que você tome, um café, um chá, entendeu? Um Nescau, bem quentinho mesmo, queimando a garganta, ele mete o pé na caída, porque se ele pôr pro estômago, Paulo, ele morre também. Isso é uma bacia ácida, o estômago da gente. Até hoje só entrou uma bactéria, uma tal de H. pylori. Eu já fui contemplado com essa porcaria e mandei buscar o remédio na França. Sabe o que era, Paulo? Uma planta do Nordeste chamada aroeira, mas quem industrializou foi o francês, porque o Brasil não agrega valor à sua madeira, não, a gente exporta toro. Eu ainda ontem, conversando com amigos lá do Iranduba, tinha aquela fábrica que tinha de tacos e madeiras, etc., foi fechada. As cerâmicas já são menores, né? Nós temos que criar atividades industriais extra-distrito, extra-eletroeletrônicos. Vamos continuar com as motos, com as lâminas, com os barbeadores, com os celulares, mas voltar a ter aqui as nossas. A gente não faz mais nem peão, Paulo. As cadeiras são tudo desse madeira aí, agregados. As mesas. Então, é preciso que a gente se movimente. Senão nós vamos fazer igual a nossa geração dos nossos avós, Paulo. Manaus já teve luz. O sistema o lampião era em cristal. Nós tínhamos a usina de tratamento de resíduo sólido. Os bondes que eram bons. O calçamento era em pedregulho, paralelepípedos. Aí passamos 50 anos na miséria, até que o Castelo Branco nos deu a Zona Franca de Manaus, amparado num projeto do deputado nordestino, mas pelo Amazonas, Francisco Pereira da Silva Pereirinha.
era só para ser o Porto Livre de Manaus. O Castelo ampliou para a Zona Franca de Manaus e nós, agora, ao evoluirmos, o chamamos de PIM, Polo Industrial de Manaus, que dá uma guerra com nós tiramos 11% da economia paulista, Paulo. Eles não se conformam com isso até hoje. Então, por exemplo, assim, esses vírus, por que ele veio para Manaus? Primeiro que só para Manaus, para São Paulo, para Fortaleza, para o Rio de Janeiro. Sabe por quê, Paulo? Aeroporto, avião, intercâmbio internacional, Estados Unidos, Coreia, China, Japão, tem demais no setor industrial brasileiro. E aí, estava lá, chegou a São Paulo, outra veio para cá, atingiu a Europa e se alastrou. Quer dizer, se nós tivéssemos um serviço como esse Bush bota a maior banca do mundo, dizendo que ele não vão mais liberar avião para o Brasil, tá liberado, não libera daqui para lá, de lá para cá libera. É que os Estados Unidos, Paulo, é campeão mundial, porque eles fazem muito exame de contágio, tudo bem, mas também, Paulo, de morte, de óbitos. Tu vai dizer por quê? Eu vou chutar, Paulo. Porque eles vivem comendo cachorro quente, fast food, tudo isso, são obesos. 30% da população norte-americana é obesa, Paulo. Comem tudo errado. Tu vê o café da manhã, é comida para uma família. É uma coisa. E largo tem um negócio um embutido desse que eles fazem com ovos. É violento o nome, eu não gosto nem de olhar para aquilo. É gordura pura de porco. Entendeu? Sabe o nome, Paulo? Umas fatiazinhas assim da gordura do porco. Bacon, Paulo. Comem aquilo com ovo, 3, 4 ovos, manda fazer uma omelete salpicada no bacon, come 2 pedaços de pão grande, geleia, tudo gordo, meu irmão. E para finalizar, Paulinho, oi? Para finalizar, você está me ouvindo? Ótimo. Perguntaram daquela francesinha, isso é uns 20 anos atrás, como é, a senhora tem 114 anos e tenho, como é que a senhora vive tanto? Ela disse, eu não sei, eu só sei que eu como pouco, entendeu? Ora, se você gasta muito gasolina, o seu carro acaba mais rápido. Se você gasta pouca gasolina, é sinal que seu carro não vai ter desgaste de pneu, de motor, de carburador. Assim é a vida. Modos em rebos. Devagar eu vou longe, devagar eu chego lá, eu só boto o meu boné onde eu posso apanhar. Moderação, Salomão, a sabedoria é o meio. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Manaus. Bom dia, José. Um abraço para você, bonito, um bom domingo. Paulo? Nubladinho, Ray-Ban, sem pingo d'água, umidade 98, água do Rio Negro chegando perto dos 28, as mortes diminuindo, o contágio aumentando. Não é o contágio que aumenta é a pesquisa de saber se o cara tem o vírus ou não. Quem não sente nada, pelo amor de Deus, vá viver a sua vida em paz. Paulinho, alteraram teus nervos esse vírus? Os meus alteraram. Não, José, eu tô tranquilo. Eu tô rabugento, Paulo. Eu não consigo ficar preso. Eu até consigo ficar preso, mas por de janela fechada não é fácil. Que a minha mulher acha que o vírus está no ar. E daqui a pouco ela não vai deixar eu respirar. Carcereiro aqui é severo, Paulo. Severo. É porrada, pão e água. Bom dia. Bom dia. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã. Estão devidamente fechadas as páginas. A equipe que trabalhou hoje aqui foi a sonoplastia de Itamar Jardina. Apresentação Paulo Guerra. Ao final, um pensamento de Confúcio. Entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes que não podemos fazer, o perigo está em não tentarmos nenhuma.